Galera, mais uma vez estamos aqui na ZTV para entrevistar, para quem não sabe, esse é o grande Roger Paredes. Oi, pessoal. Um dos maiores lutadores que o Brasil já teve, muita gente não conhece. Tudo bem? Tudo bem, como é que você? tá? Joia. Joia. Estamos aproveitando aqui o passeio do Roger aqui no Brasil. Para quem não sabe, ele vive nos Estados Unidos há muitos anos já, desde 1985. E um cara que fez uma grande história do nosso esporte aqui no Brasil. E hoje ele vai contar um pouco mais dele. Ô Roger, fala pra gente aí quantos anos você tem, e como que você começou essa trajetória desse esporte que a gente ama tanto? Hoje eu estou com 63 anos. Eu comecei com o braço ferro numa situação que foi interessante de reabilitação com o Dr. Laércio, que era naquela época um fisiatra muito conhecido e que tratava dos problemas musculares e articulações e tudo mais, com trabalho de peso, de resistência. Comecei lá dentro do ginásio do Dr. Laércio. Ele tinha como treinador o Hugo Jorge, que vocês devem conhecer, claro. Que é o nome, é o papa que se fala em termos de culturismo, de força, o que for. Grande respeito, foi um pai para mim dentro do ginásio. E uma das coisas que o Hugo tinha, mesmo que o esporte não existia de braço ferro, ele gostava de, cada vez que ele me via que eu estava desenvolvendo, porque eu era novo, tinha quase 16 anos, por aí, ele me jogava comigo, me usava muito minha mão para jogar. Ele treinava em cima de você? Ele fala, exato, ele usava lá porque ele tinha um rival, que era o Luciano, que era um grande rival dele, que às vezes passava por lá da época, então, isso passava. Nisso o esporte não existia mais, é como se tu houvesse dormido, né, o braço de ferro em Campinas. Sim. Então aí tem a história do Capelli, todo o pessoal, o Nivaldo, o Washington, chama ele, Washington, como que é o... Aquaman, isso. Todo esse pessoal da época eu fui conhecendo através do URGS, mas daí aos pouquinhos a coisa, o Dr. Laércio pesquisou dentro do campo de braço ferro, encontrou contatos internacionais e vamos começar, e começou a agitar as coisas locais aqui, São Paulo, Rio Claro, e a Wii Sport foi desenvolvendo. Qual foi o seu grande campeonato, primeira competição que você teve, que você falou assim, agora eu vou pegar firme e vou pra frente, que eu vou conquistar o mundo nesse negócio? Primeiro campeonato em termos de experiência internacional foi quando nós fomos em 1979 em Edmonton, é uma cidadezinha no Canadá. 4 países só participaram e essa era o contato que o Dr. Laércio Martinez teve em termos da conexão com o esporte de força. Era o primeiro organizado campeonato mundial de braço ferro. Era Índia, Canadá, Estados Unidos e Brasil. Você foi campeão? Não, eu cheguei em terceiro lugar, ficou Steve Austin, primeiro lugar na minha categoria de 100 quilos, na segunda foi Bob Jones, que era também um americano, em terceiro lugar ficou eu bati nos 2 canadenses e no hindu que tinha lá, e foi aí que eu me inspirei, e daí no ano seguinte, com o grupo, com os campeonatos locais, já aprendendo muito das técnicas. Na Índia eu ganhei do Steve Austin, do mesmo que... Daí você ganhou? Ganhei dele, foi o primeiro internacional que realmente aí me pôs lá. E quantos títulos você teve? Eu tive... no Mundial eu tive 4 no braço direito e 5 no braço esquerdo. Então você foi 9 vezes campeão do mundo? Se contar por braço. Se contar por braço. Teve 9 títulos mundiais. Exato. Nesse sentido, sim. Individualmente contando, sim. E muita gente... pergunta assim, Roger chegou a lutar com o John Brasil? Não. Oxalá, seria uma honra. Mas eu agarrei uma assinatura dele lá do Over the Top, de Las Vegas. Foi um prazer ter conhecido um fenômeno no braço de ferro. O Brasil que veio depois, um pouquinho depois, acho que no fim de 80, comecinho dos 90, aí aparece o Brasil. E começa a morrer o antigo braço ferro, o Johnny Walker, Cliff Dean, todo esse pessoal vai descendo e aí vem acendendo uma nova geração. Exatamente. E aqui no Brasil, Roger, o que pra você foi mais difícil aqui? Teve um cara aqui no Brasil que foi difícil na sua carreira, que sempre era uma pedra no seu sapato, que era terrível? Olha, Fausto.
Ah, falso. Banana Fingers. Ele era conhecido pelos americanos como Big Hand. Nós tivemos um campeonato em 1900, eu posso estar fora, em 1981, eu acho, em Brasília. E o Johnny Walker veio, o Dave Patton, veio vários deles. Veio esse Dorothy e o outro que eu mereci. Bom, veio uns caras muito bons. Na minha categoria vieram 2 de 100 quilos. Aquele ano de treinamento que eu e o Fausto tivemos nos campeonatos locais, academia, tremendo. Fausto, um respeito total. Foi a experiência mais difícil que eu tive. Eu vou falar para você, em termos de mão, de pulso, não era fácil me adaptar com ele. Eu sabia que se eu pudesse segurar a mão dele, eu ganhava dele. Mas era terrível. Era uma questão de dia, sabe? Quem está com o dia, com a sorte lá. Levava aquela hora. Exatamente. E teve uma luta, na final ficamos nós 4. Em Brasília ficou eu, Fausto, o Dorothy e esse cara que agora não estou lembrando o nome, que era o melhor dos Estados Unidos da categoria de 100 quilos. Bom, a briga foi tão bonita, mas o Fausto, ele perdeu para esse Dorothy, que eu depois descobri era dentista e tudo mais. Então começa, eu ganhei do outro, então fiquei eu e o Dorothy no final. Foi uma briga bonita, os 4 na final, muito bonito. Eu acho que para mim, a minha história de braço de ferro foi a melhor semifinal final que eu tive na minha carreira internacional. A fase então com o Fausto também serviu para dar uma melhorada no seu jogo. Fausto me levantou, exatamente, como eu devo ter ajudado. Incentivou, no caso, a treinar muito mais, né? Sem dúvida, ele me era uma pedra no sapato. E das grandes, né? Faustão, espero que ele esteja bem. E a sua melhor fase foi quando mesmo você estava no Brasil, que no caso estava sempre treinado, estava em forma, ia para fora e tinha grande êxito, né? Exatamente, foi a melhor forma, a vida, o companheirismo, a união, o time, a gente vivia isso, entendeu? Era uma coisa muito bonita. Até os Capellis, que são também parte dos papas do Braço Ferro aqui em Campinas, com o Hugo Jorge, com os que eu falei anteriormente, vinham assistir os campeonatos e eu acho que o Sérgio Capelli e o Celso participaram do campeonato em São Paulo, eu acho. Tivemos essa honra de tê-los aí competindo. Pessoal, só para vocês saberem, ele era sentado, não em pé. Exatamente. Onde a força de braço é muito mais exigida do que como é hoje em pé, um jogo de corpo. Exatamente, bem dito. Então se exigia muito mais em mão, punho, braço, uma força de ombro muito maior do que o que temos hoje, que usamos mais o corpo do que esse conjunto todo. A primeira experiência na mesa em pé foi numa mesa que levaram, eu me lembro, na Costa Rica, e aí todo mundo se perguntou, o que vocês acham disso? Eu me sentia totalmente no outro planeta. Peixe fora d'água. Exato. Ficava travado a perna, usava só o braço. O ombro aí. Era interessante. E Roger, é claro que naquela época era muito diferente do que existe hoje. E os treinamentos, o que era? Era mais peso, vocês lutavam muito mais? E como que Olha, eu vou falar para você uma coisa. Uma das coisas que eu acho que me ajudou mais no Braço de Ferro, por causa do Fausto, principalmente o Steve Austin, são duas figuras que foram desafios onde eles realmente me elevaram o meu jogo, foi o subir na corda. Eu adicionando subir na corda, uma altura de 10 metros, onde eu morava aqui no Taquaral, tinha uma caixa d'água lá em cima, e o fato também do machado. Como tinha muita lenha, árvores caídas, eu cortava muita lenha com o machado, porque a vibração no pulso na mão é tremenda. Isso eu acho que a isometria, mais que nada, puxa vida, nem se fala disso, ficar na corda parado em 90 graus, e segurando o braço, todo esse trabalho eu acho que foi o que adicionou sobre o treinamento de academia, para mim foi melhor. Que te ajudou muito. Que me ajudou tremendamente a elevar meu jogo, desenvolver mais força e poder resistir a campeões como tive na minha época, né? E a gente sabe que o seu irmão Roberto, ele sempre lutava numa categoria de cima. Isso. Ele era mais pesado ou ele corria de você? Você tem que perguntar isso pra ele. Eu não vou responder.
Aí você vai ter que falar com ele. Quem era melhor, você ou ele? Quem ganhava? Na época, é melhor se perguntar pra ele. Eu sei uma coisa, o Roberto não tinha esquerda. Eu sabia que na esquerda era outra coisa comigo. Inclusive, eu acho que minha esquerda sempre, a parte anatômica da minha mão esquerda e do meu pulso esquerdo, eu me sinto super confortável. A ponto que até eu me lembro em Rio Claro, tivemos um campeonato, pela primeira vez puseram a mão esquerda, eu lutei com o Fausto. E aí eu sentia que eu estava do mesmo tamanho do Fausto. A mão dele eu me sentia bem, como se fosse uma luva. A esquerda foi uma das coisas que eu descobri no fim da minha carreira, e competindo também nos Estados Unidos, com um dos campeões que até hoje compete, está numa categoria pesada, canadense. Não me lembro bem o nome dele agora, mas nós competíamos tremendamente na Virgínia e o pau era na esquerda. Dave Patton era o nosso juiz central. E a briga, Jim Norton também esquerda. Então eu fui descobrir minha esquerda no fim da carreira. Aí eu ganhava do meu irmão com certeza. E hoje ainda a família Pareja está nas mesas devido ao Juliano. Exatamente. Eu vi que você esteve com ele por esses dias. Deixou alguma coisa? Porque o Juliano é alucinado, então ele está aí desesperado, alucinado, e treina que é um maluco para chegar no alto do que todo mundo quer chegar hoje, ao cinturão da ZT. Você deixou algum conselho? Deixou alguma dica? Viu algum defeito que ele podia corrigir? Ou ele está no caminho, só precisa um pouco mais de dedicação? Olha, o Juliano é impressionante. Cada vez que eu venho para cá, eu venho para o Brasil 2 anos, ele parece cada vez mais maior. É tremenda a força dele. É difícil falar, em termos de treinamento, e não tem uma palavra para falar. O que eu vejo ele fazer, nem eu cheguei a fazer. Os aparelhos que ele tem, como você falou, a dedicação e o tempo, tudo isso é maravilhoso. Agora, eu não sei até que ponto, a alimentação hoje é tão diferente, os tipos de suplementos que o pessoal toma, a força aumenta tremendamente, porque a gente vê o corpo dos atletas de hoje, sim, você vê realmente que é músculo e grande mesmo, desenvolvido. Então eu não sei, na questão do meu sobrinho, particularmente, eu acho que é uma questão como você está mentalmente no dia, porque a parte física estando coberta, eu acho que está tudo aqui, você entendeu? Você não duvidar um segundo do que você pode fazer e aquilo está com você todo o tempo. Porque assim, eu entendo que o Juliano é um dos atletas mais técnicos que tem no Brasil. Mas falta alguma coisinha, que pode ser o dia, pode ser a parte mental mesmo que não esteja encaixando alguma coisa. Mas fisicamente é difícil falar, porque ele está muito grande, ele está muito bem treinado. Ele está muito bem, está fazendo um trabalho para baixar um pouco o peso, para enquadrar legal na categoria que ele quer. Mas enfim, é a família Pareja que ainda está aí no topo, ele está sempre brigando, sempre beliscando, é um cara muito respeitado aqui. Tremendamente. E tá sempre aí. O nível de competição hoje é tremendo. O pessoal muito bem preparado, muito bem conhecimento, sabe tudo sobre tudo que o esporte envolve, como treinam na Rússia, como treinam na Turquia, como treinam, eles sabem tudo. Então, eu acho que é questão de cabeça, é você saber ser um leão e ao mesmo tempo você ser um cordeirinho, saber a combinação das duas, onde o leão não desgasta a força durante, sabe aquela fase preparatória de luta. Eu acho que é um equilíbrio aí dentro dessa parte mental, psicológica do atleta. Fala pra mim, e o futuro? Vem lutar um campeonato da ZT? Olha, eu vou tentar. Eu vou preparar aí, eu acho que vocês vão ter um agora perto do fim do ano, não é isso? Mais ou menos? Em outubro estamos planejando alguma coisa. Tá aí, vou ver se eu pego uns 3 meses aí, 4 meses de ferro. E eu venho bagunçar um pouco com você. Vai ser legal, uma categoria master acima de 90 quilos, ver toda essa galera aí, Cavalo,
você, seu irmão, Vidal. Nossa, vai dar um campeonatão bom, imperdível. Vamos lá, vai ser um prazer estar com esse pessoal também, né? Além do campeonato e ter a oportunidade de estar no ZTZ. Muito bacana. Pessoal, valeu. Mais um ZTV, curte aí nosso canal, dê um link no nosso vídeo. Obrigado Roger. Sucesso pra você. Sempre. Obrigado, valeu. Obrigado a você. Barinutri. Seus ganhos, nossa conquista.